Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, vamos então, após uma semana de provas, né, retomar os nossos conteúdos teóricos. E hoje, na disciplina de necessidades especiais, vamos entrar então numa nova deficiência, né? Então, nos dois primeiros, ou melhor, no primeiro bimestre, vimos duas deficiências. Vimos a deficiência física e visual, e a partir delas, né, compreendendo teoricamente todos os seus conceitos, entramos daí nas modalidades esportivas focadas em cada uma daquelas deficiências, certo? Não vai ser diferente agora. Vamos falar um pouquinho sobre deficiência intelectual, vamos compreender alguns conceitos, algumas definições, vamos entender tudo que envolve a deficiência intelectual e após isso, numa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho do esporte voltado para pessoas com deficiência intelectual, tá bom? Este bimestre será um bimestre interessante porque veremos também a deficiência auditiva, veremos as modalidades paralímpicas que restam, mas isso num outro momento nós vamos conversar, tá? Nesse momento queremos focar então na deficiência intelectual, ok? Então hoje, né, isso que eu acabei de trazer, algumas características, as práticas esportivas, metodologia e a didática, parte um. Na parte 2 focaremos nas práticas mais esportivas, ok? Obviamente, como sempre, vamos começar tentando entender conceitualmente o que seria então a deficiência intelectual. Basicamente, é a incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas. Esta inabilidade se origina antes da idade de 18 anos, segundo Lucason, que é um dos especialistas mundiais aí relacionado à deficiência intelectual. Essa definição ela é bem interessante porque a gente pode entender, dividir ela em três momentos. Né? O primeiro, quando ela fala na limitação significativa do funcionamento do intelectual. Tá? Então, basicamente, a deficiência intelectual ela está atrelada a uma limitação ou uma diminuição na capacidade de funcionamento do intelecto. Então, naturalmente, uma pessoa com deficiência intelectual ela vai ter uma dificuldade muito maior de compreensão, de entendimento, de conceitos que para nós que não temos nenhuma deficiência é fácil. Desde conceitos escolares como conceitos de matemática, português, geografia, história, até coisas mais complexas do nosso dia a dia. É muito difícil para a pessoa com deficiência intelectual compreender de forma clara e fácil. Né? Professor, eu tenho dificuldade de compreender algumas coisas. Isso não quer dizer que você tem uma deficiência intelectual, apenas é uma dificuldade com conteúdo específico sobre algum determinado assunto, que geralmente é um assunto que não te interessa. Geralmente é assim, né? A segunda questão nessa definição refere-se a questões de comportamento social. Né? Isso também é muito comum. Então, um deficiente intelectual, além dessas dificuldades com as questões de lógica, de contas, também terá muita dificuldade em relação a se sociabilizar. Geralmente, isso é ocasionado pela limitação é, da idade intelectual que essa pessoa tem. Então, muitas vezes ele tem lá 15, 16 anos, mas ele tem um nível intelectual, um nível de compreensão de alguém de 10, 9, 8 anos. O que traz muita dificuldade para essa pessoa conviver socialmente num círculo onde ela deve estar localizada. Por exemplo, em escolas, por exemplo, no grupo de amigos da rua, de clubes esportivos, enfim, ela vai ter uma dificuldade muito grande porque ela não vai ter aquela mesma compreensão social porque ela tem um déficit intelectual que a caracteriza como se fosse mais nova, por exemplo. Né? E isso também, para terminar a definição, é até os 18 anos, ok? Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas. O que seriam ideias abstratas?
Quando você está conversando com uma criança, por exemplo, e você sugere que ela tem uma nota de R$ 10 nas mãos, certo? Se você der 10 moedas de R$ 1, será o mesmo valor, certo? Porém, para ela, ao ver 10 moedas de R$ 1, para ela vai ser muito mais do que uma nota apenas de 10, certo? Como a gente diz ali, os valores monetários, né? Então ela tem dificuldade de compreender algumas coisas, como por exemplo simples, como noção de tempo, ou até mesmo metáforas, sarcasmo, ironia. Muitas vezes a deficiência intelectual não permite que as pessoas compreendam isso, né? A compreensão de metáforas, de analogias, não é fácil para uma pessoa com deficiência intelectual entender sobre isso. Além disso, elas têm dificuldade em estabelecer, como eu já disse, relações sociais, compreender e obedecer às regras, realizar atividades cotidianas, como, por exemplo, simples ação de autocuidado, tomar banho, ir no banheiro, se limpar após o banheiro, né? E isso também nós estamos falando de algumas deficiências intelectuais com graus mais severos. Temos níveis, né? Mas nós vamos falar muito de síndrome de Down, de autista aqui, que todos esses se enquadram dentro da categoria de deficiência intelectual. É muito comum, em alguns casos mais severos, é, sem o cuidado de um adulto ou de algum acompanhante, ele não tomar banho, ele não ir ao banheiro fazer as necessidades, né? Porque ele não tem essa noção de autocuidado. De novo, isso em casos um pouquinho mais severos, em casos mais normais, regulares, eles aprendem isso com facilidade, sem problema nenhum. As causas, meus amigos, elas são variadas e muito complexas, sendo a genética a mais comum, assim como algumas complicações perinatais, né, então que é o processo antes de estar grávida, a má formação fetal e alguns problemas durante a gravidez, e também alguns problemas depois, né, além de algumas situações de envenenamento e desnutrição que podem causar algumas questões de deficiência intelectual, lembrando que tem que ser na infância até no máximo aí ser diagnosticado com os 18 anos, porque isso tem relação ao desenvolvimento cognitivo, motor e cerebral. Alguns sinais aqui que é bem interessante para a gente saber. Esses sinais talvez sejam um pouco mais específicos para situações de sala de aula, mas que a gente pode levar para as nossas situações cotidianas. Então vamos lá. Falta de interesse pelas atividades dadas em sala de aula, isso é muito comum. Pouca interação com os colegas e com a professora. Dificuldade em coordenação motora, seja ela grossa ou fina. Nós já falamos isso em sala de aula, mas coordenação motora fina são aquelas movimentos de pinça simples, você pegar uma caneta, pegar um lápis, e até dificuldades de coordenação motora mais grossas, como o ato de andar, por exemplo. Dificuldade para identificar letras e desenvolver a fala de maneira satisfatória, isso é muito comum, afeta muito a comunicação do deficiente intelectual, é muito complicado se comunicar com eles, mas mais difícil em algumas situações é entendê-los. Tá? Dificuldade em se adaptar aos mais variados ambientes, isso é muito comum em autismo, nós vamos falar depois. E quando a criança perde ou esquece o que já havia aprendido e de alguma forma ter realmente conseguido desenvolver aquela atividade ou aquela ação, ele não consegue, simplesmente ele esquece na próxima semana, na próxima aula. Isso é muito comum, nós vamos falar na questão esportiva. Como é que, por exemplo, eu vou trabalhar a questão de rodízio no futsal, no vôlei, jogadas complexas em esportes coletivos, jogadas ensaiadas, se daqui uma semana provavelmente ele vai esquecer. Né? Então isso é muito interessante da gente perceber desde já como isso pode influenciar nas nossas práticas de atividade física e esportiva. Além de vários outros que nós vamos vendo ao longo dessa aula de hoje. Isso é importantíssimo, o diagnóstico deve vir sempre de um profissional da área da saúde, mas o tratamento pode ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar, ou seja, várias áreas, né? Então, psicólogo, fono, pedagogo, psicopedagogo, o TO, né, que é a terapeuta ocupacional, e, obviamente, nós. Né? Então, a educação física ela é fundamental nesse processo de melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual, porque o esporte, como nós já vimos em outras situações, ele tem uma capacidade educativa, social, importantíssima em qualquer área, e não é diferente para a pessoa com deficiência intelectual. Ok?
Agora nós vamos entrar em algumas características em alguns grupos dentro da deficiência intelectual. Nós vimos a deficiência física, o tetraplégico, o paraplégico, o amputado, o paralisado cerebral, o anão. Não vai ser diferente aqui. Também temos algumas categorias dentro da deficiência intelectual e vamos começar com a provavelmente a mais conhecida, a que mais tem talvez um apelo midiático. Muitas pessoas essas pessoas estão cada vez mais buscando seus direitos e tendo suas vidas sociais ativas, que são os nossos amigos síndrome de Down. Né? Então aqui é um grupo muito específico e muito interessante da gente comentar e entender, porque envolve tantas coisas, tantas características que eu acho que é um universo tão rico, tão importante, justamente porque a pessoa com síndrome de Down, como eu falei, ela está cada vez mais ativa socialmente, cada vez mais saindo de casa, seja porque os pais, as famílias, essas pessoas começam a entender que o síndrome de Down pode viver muito bem socialmente, ele pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode fazer amigos, ele pode se relacionar e ele pode também, obviamente, fazer o esporte. Inclusive, o esporte, a atividade física, hoje tem trazido uma longevidade para a vida da pessoa com síndrome de Down muito, mas muito grande. Até uns 15, 20 anos atrás, o síndrome de Down vivia até os seus 18, 20 anos e morria. Já vamos entender por que isso acontecia e por que isso não está acontecendo tanto mais, tá bom? Mas precisamos antes entender então o que é a síndrome de Down. Basicamente, ela é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em toda ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção da criança. Basicamente, as pessoas, ou o termo correto científico, né, que é a trissomia do cromossomo 21, ela tem 47 cromossomos em suas células em vez de 46, com a maior parte da população. E sim, pessoal, esse simples ato de ter um cromossominho a mais é o suficiente para mexer geneticamente com todo o corpo, que afeta intelectual e fisicamente a pessoa, tá? Por isso que o nome correto da deficiência, e não que síndrome de Down seja errado, né? Mas o nome científico é trissomia do cromossomo 21. E muito interessante isso, porque por alguma razão que ainda não foi explicada, cientificamente não se consegue entender o porquê. O óvulo feminino ou o espermatozoide masculino apresentam 24 cromossomos no lugar do 23, ou seja, um cromossomo a mais. Ao se unirem aos 23 de outras células, eles somam 47 em vez de 46. Esse cromossomo extra aparece no par número 21. Por isso, a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. Tá, que são termos científicos e técnicos, eu não quero que vocês decorem isso, mas é importante a gente entender como é que surgem essas coisas, né? Essa síndrome, pessoal, é a ocorrência genética mais comum que existe, acontecendo em cerca de 700, de 1 a cada 700 nascimentos. Não parece muito, mas né? É um número considerável. Isso independe de raça, de país, religião, condição econômica da família. Então hoje você, eu, todos nós podemos carregar essa alteração genética e termos filhos com deficiência, tá? E não tem como prever, porque a ciência não mostra isso, tá? É claro que hoje já nos testes, nos primeiros testes quando a mulher está grávida, ela consegue descobrir já se a criança vai ter uma síndrome ou não, a síndrome de Down, por exemplo, através de vários exames, exames básicos, fáceis de fazer, acompanhamento básico do médico, mas não se tem como prevenir, né? Então, infelizmente, é uma situação que pode acontecer. Aqui uma foto para ilustrar um pouquinho como é que funciona, né, o cromossomo. Algumas características bem importantes, fisicamente falando e socialmente falando, tá? Mas fisicamente é bem interessante. Talvez vocês existem outras tantas síndromes, nós vamos falar mais um pouquinho sobre uma outra síndrome daqui a pouco, mas nem todas as síndromes de deficiência intelectual aparentemente são fáceis de perceber, tá? Ao contrário do síndrome de Down. Por isso, talvez a síndrome de Down seja uma das deficiências intelectuais ou deficiências em geral mais reconhecidas, porque quando você vê um síndrome de Down na rua, não tem como não perceber que ele tem a síndrome de Down, né? É muito evidente, é claro, fisiologicamente, fisicamente, anatomicamente, não tem como não perceber. É fácil de perceber, né? Então, algumas características como a implantação das orelhas um pouquinho mais baixo, a língua geralmente é grande e pesada e muitos deles têm dificuldade, inclusive, de ficar com a boquinha fechada,
tá? É muito comum eles estarem com a linguinha, com a boca aberta e a linguinha para fora, porque ela é diferente, tá? Essa é uma característica bem comum, os olhinhos oblíquos puxadinho para cima, né? Uma característica bem comum. Inclusive, para quem não sabe, né? Aquele termo pejorativo mongoloide, né? Que era usado para a pessoa com síndrome de Down, vem da aparência do síndrome de Down em relação a esse olhinho puxado que parece os mongóis, né? Aquele povo mongol, um povo asiático antigo, né? Que inclusive teve muitas guerras com a China, por exemplo. É um povo muito antigo e aí o termo mongoloide vem desse povo, né? Que tem essa aproximação com a afeição com o rosto do síndrome de Down, tá? Há muito atraso no desenvolvimento motor, então você vai ver o Dowzinho correndo, parece estar meio travado, né? Mas é a dificuldade intelectual, ela oriunda também, ela afeta o desenvolvimento motor e muito. Uma fraqueza característica dos músculos, então geralmente, como é ali o penúltimo item, né? O síndrome Down tem essa questão do peso, geralmente ser um pouquinho mais gordo, mais obeso, geralmente por causa da flacidez muscular, tá bom? Presença de apenas uma linha na palma da mão, isso não significa absolutamente nada, é só realmente uma informação, acho interessante trazer. Um atraso cognitivo que pode variar do leve, do moderado até o mais forte, como eu falei. Nós temos síndrome de Down hoje que conseguem trabalhar, estudar, fazer faculdade, ter uma família, de forma, claro, sempre com um pouco de dificuldade, mas consegue ter isso, geralmente são esses mais leves. Nós temos casos mais moderados até casos mais complexos, até com casos múltiplos de outras deficiências, né? Ou de outras situações de deficiência intelectual que aí trazem uma dificuldade maior para essa pessoa ter um convívio social e ter uma vida social um pouquinho mais fácil. Vai ser para sempre dependente de alguém. Geralmente tem uma estatura mais baixa, como eu falei, o excesso do peso e o atraso na linguagem. Tá? Então, muitos deles têm uma dificuldade de falar, apresentam às vezes a gagueira, a repetição, né? A cacofonia, que é a repetição de algumas palavras, enfim. Isso são algumas características do síndrome de Down. Síndrome essa que nós vamos ver ainda filmes, livros, vamos falar sobre eles, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse público, tá bom? Dando sequência, próxima síndrome de Asperger. Eu vou pedir desculpa para vocês, não vou lembrar o nome da personagem que essa atriz fez, mas era na Malhação e ela representava uma personagem com síndrome de Asperger. Como eu falei, o síndrome de Asperger não necessariamente tem fisicamente alguma coisa que o denuncie, né? Então, muitas vezes é com a questão comportamental que nós vamos descobrir quando ele tem Asperger. E o Asperger, a gente pode entender também como sendo ele é um espectro autista. O que seria o espectro autista? Nós vamos estudar daqui a pouquinho o autismo, né, que tem várias características, mas quando não apresenta todas as características do autismo, ele apresenta algumas apenas, ele pode ser considerado um espectro autista, que é o caso da síndrome de Asperger, né? A forma, né, que as pessoas percebem o mundo, o síndrome de Asperger, e interagem com outras pessoas é diferente da média da população, né? É um perfil diferente. Geralmente, essas pessoas ouvem, sentem o mundo de forma diferente das pessoas. Não é uma doença e, portanto, não pode ser curada, mas muitas vezes as pessoas sentem que a síndrome de Asperger é um traço fundamental de sua identidade. O Asperger, pessoal, muitas vezes ele não tem necessariamente um QI mais baixo, né? Inclusive, ele apresenta até um conhecimento sobre alguns assuntos específicos muito grande. Porém, uma dificuldade de relação social, de compreensão social muito grande. Então, ele pode entender de física quântica aos 12 anos de idade, mas não conseguir ter uma conversa normal ou uma conversa cotidiana com algumas pessoas. Né? Ele não entende porque dá bom dia, boa tarde, coisas simples assim, tá? Então é muito interessante que eles são quase gênios em alguns assuntos, mas não conseguem escrever uma frase, ou não conseguem fazer uma conta básica, né? E conhece
todas as bandeiras de todos os países do mundo, por exemplo. Né? É muito interessante em relação a isso, características essas que nós vamos ver, inclusive, nos autistas, né? Então, o autismo hoje, pessoal, temos até que tomar um certo cuidado, pois socialmente falando, clinicamente falando, muitas pessoas são diagnosticadas com espectro autista, então virou moda, né? Tem alguma característica, já é autista ou espectro autista. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Trabalhei anos com autismo em piscina, atividade física para esse público, não é fácil de trabalhar, não é muito fácil de se relacionar com esse público, mas com certeza a troca, ao final, quando você consegue perceber alguns resultados, é extremamente prazeroso. Tá? Então, o autismo, também conhecido como transtorno de espectro autista, são transtornos que causam problemas no desenvolvimento de linguagem, no processo de comunicação, na interação e comportamento social da criança, do jovem, do adulto, e eu enfatizo essa última parte, a interação e comportamento social. Essas talvez sejam as principais características que dificultam a vida de uma pessoa com o autismo. Né? E gente, pessoal, tá? Atualmente estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo, isso segundo a OMS, tá? Aqui no Brasil esse número para na faixa aí dos 2 milhões, passa na faixa dos 2 milhões, né? Uma pesquisa atual realizada neste ano, isso foi retirado ano passado, 2019, no CDC, diz que o autismo atinge ambos os sexos e todas as etnias, porém o número de ocorrência é maior entre o sexo masculino, e realmente é muito mais comum você encontrar pessoas com autismo sendo homens do que mulheres. Tem explicação? Não tem. Ainda não. Quem sabe um dia, mas por enquanto, assim como não se sabe por que nasce com síndrome de Down, ele não tem uma explicação por que se nasce com autismo e não se explica o porquê em homens mais do que em mulheres. Tá? Algumas origens do autismo, geralmente ele pode ser considerado, são 3 elementos. Tá? O primeiro deles é genético, o segundo deles é neurológico e o terceiro é ambiental. Tá? Então, esses 3, quando digo ambiental, é a interação do gênero com o ambiente, ou seja, infecção, intoxicação durante o período, né, de gravidez, tal, nascer crianças prematuras, com baixo peso, e se teve algum tipo de complicação durante o parto, pode vir a ser um dos elementos, tá bom? Assim como o síndrome de Down, temos algumas características aqui ao longo da vida que a gente pode perceber se a pessoa tem ou não uma síndrome de Asperger ou principalmente o autismo como um todo, né? Então, geralmente, o autista, pessoal, talvez seja uma das principais características, ele evita contato visual e prefere ficar sozinho. Então, professor, eu também gosto, eu não gosto de sair, não gosto de ir pra festa, não gosto de ir pra balada, eu sou autista, então não quer dizer nada disso, né? Você ter uma opção de vida social menor ou reduzida não quer dizer que você tenha autismo. O autismo, a gente não tem esse contato, ele não consegue ter esse contato, não tem essa troca que nós, pessoas sem o autismo, temos, tá? Luta com a compreensão dos sentimentos de outras pessoas, ou seja, muito difícil para um autista entender o sentimento do outro. Se a pessoa está feliz, está triste, está sorrindo, o que significa aquele sentimento para a pessoa com autismo é muito complicado, ela não entende. Então, parece até que faz por maldade, mas não, a pessoa não, ela tem dificuldade de entender essas relações, né? Uma relação de amor, de compaixão, uma relação de carinho, uma troca de carinho é muito complicado para eles entenderem. Muitos deles não conseguem se comunicar, né, permanecem no verbal ou um certo atraso, tá? É bem comum também. E isso também é um dos motivos que favorecem a ele não ter esse contato social. Muitos deles apresentam a ecolalia, que é a repetição de palavras e frases, ou frases, né? Então, por exemplo, repetir o autista quer ir para casa, 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 quero casa, quero casa, quero casa. Ou repetir frases completas ou pequenas palavras, tá? Então é bem comum do autista. Eles se sentem muito incomodados com qualquer tipo de alteração na rotina, tá? Então é muito comum o autista, se tiver, por exemplo, então de manhã ele vai para a escola, aí ele faz o caminho dele para casa, ele almoça, ele estuda, ele vai para fisioterapia e à noite ele janta e descansa. Se você alterar alguma coisa disso na rotina dele, ele vai ter provavelmente uma inquietação, uma irritação, e que, ao contrário do que quando você está irritado ou inquieto,
Isso realmente pode fazer muito mal para a saúde deles, né? Até autoagressão, automutilação, né? Então, porque isso é uma angústia muito grande para eles. Apresenta alguns interesses extremamente restritos, né? Então, que nem no slide anterior, o cara gosta de dinossauro, ele vai ser especialista em dinossauro, sabe tudo sobre dinossauro, mas não consegue fazer 2 mais 2. Então, ele tem alguns interesses, ele se torna quase que gênio, né? Especialista em alguns assuntos, mas tem uma dificuldade muito grande em interação social, em saber o que tem que fazer, é, coisas simples do dia a dia, tomar banho, ir no banheiro. Realiza alguns componentes repetitivos, como bater, balançar ou girar. Isso é muito comum. Vocês vão encontrar autistas que têm movimentos repetitivos de balanço de tronco, por exemplo, né? de mãos, tendo movimentos de passar a mão no rosto, na boca, de mão com a mão, é muito comum entre eles. E tem reações incomuns e muitas vezes intensas a sons, odores, sabores, isso é muito comum. Você nunca vai ver um autista na balada, tá? Porque som, barulho, cheiro diferente, cheiro forte, tudo isso incomoda demais o autista. O link abaixo é de um vídeo bem interessante que eu quero que vocês assistam, que mostra, um vídeo de 1 minuto e meio, um autista no shopping, com tantos estímulos ao seu redor, com luzes, com barulhos, com cheiros, com pessoas passando e falando e olhando, como eles se comportam. E aí fica mais fácil a gente entender quando a gente vê um autista no shopping tendo uma crise, se jogando no chão, é porque ele realmente está sofrendo muito com tudo aquilo. Outra coisa que eu esqueci de falar e é muito importante, lá no síndrome de Down e aqui no autismo, mas principalmente o síndrome de Down, muitos deles não têm a mesma noção de pudor que nós temos. O que seria isso? Né? Muitos deles têm dificuldade de entender que algumas regras sociais, por exemplo, se eu quero fazer xixi agora, eu faço xixi agora aqui. Por que eu tenho que ir no banheiro? Se eu acho uma mulher bonita, eu vou lá e falo para ela que ela é bonita e quero ficar com ela, sem ter noção de pudor, se isso pode, que momento que pode fazer, quem é a pessoa, se é casado, se é namorado. Então é muito complexa a questão de noção de pudor que nós temos, que a sociedade cria, né? Na cabecinha de alguns deles não funciona da mesma forma que pra gente, tá bom? Aqui em Curitiba nós temos, Curitiba e região metropolitana, temos algumas escolas especiais. Hoje a escola especial não existe mais no resto do Brasil, apenas no Paraná, apenas em Curitiba. Nós temos a Vivian Marçal, uma excelente escola, escola alternativa, a Nilza Tartucci e particularmente uma que eu gosto muito porque trabalha muito com esporte e tem bons profissionais lá, é a Escola Primavera. São 4 escolas excelentes. Em Campo Largo tem a ERCE, que é uma escola quase centenária também do nosso município, muito antiga, faz um trabalho bem legal com pessoas com deficiência intelectual. Servem como escola mesmo, escolas especializadas, é lá que eles estudam, se alfabetizam e aprendem coisas do seu dia a dia. Vocês já devem ter visto esse ônibus aí também, hein, pessoal? Esse ônibus é um ônibus da linha especial de Curitiba, tá? Eles apenas fazem o circuito, né? O caminho para levar as crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual para essas escolas especiais, tá bom? Vamos falar mais sobre elas, vamos visitá-las e teremos profissionais dessas escolas nos visitando ou falando pra gente, gravando um vídeo, de alguma forma assim, tá bom? Para terminar essa aula, acho super importante, como vocês sabem que eu gosto, da questão da cultura pop. Nós temos alguns filmes que trazem bem esse tema. Particularmente, eu gosto muito do filme do Colegas, que é um filme é produzido por alguns diretores, mas atuado por síndrome de Down. Tá? É um filme que, se der tempo, veremos, se não, vocês devem assistir. Hoje ele tem algumas sessões de streaming, né? Então assistam, é muito interessante. Tem o Forrest Gump, um filme antigo, mas que é muito bom, muito legal. E o Tom Hanks, obviamente, interpreta um personagem que tem uma deficiência intelectual. Tem outro filme muito bom que é I Am Sam, ou Uma Lição de Amor, que é um caso de um pai, né, um rapaz que tem uma deficiência intelectual considerável e ele tem um filho com uma mulher que não tem nenhum tipo de deficiência. E é muito bonito eles mostrando a relação de praticamente duas crianças, né? De um pai e de um filho, com muito amor, mas toda a dificuldade de ser uma pessoa com deficiência intelectual. Tá? Tem um filme que está agora no Netflix, que é da Cela 7, né, algo nesse sentido, que é um filme que está fazendo bastante sucesso e segue mais ou menos a mesma lógica desse filme I Am Sam, Uma Lição de Amor. Tá? Não assisti ainda, por isso que não recomendo,
mas tenho escutado boas recomendações acerca do filme. Temos duas séries também, essa série atípica do Netflix também, que é um rapaz que tem o autismo. E para quem não sabe quem é esse personagem aqui, é um personagem muito interessante de uma série muito famosa, o Big Bang Theory. É um personagem que ele é extremamente genial, conhece tudo de física, de universo, mas tem uma dificuldade muito grande em se relacionar. E a série gira entre isso e, claro, em outros temas tantos, mas esse é um assunto bem interessante. Assistam essas duas séries, recomendo ambas. Gosto de falar que o Maurício de Souza, né, o criador da Turma da Mônica, ele criou vários personagens com algumas deficiências e ele criou tanto o André quanto a Tati. O André é autista e a Tati, uma personagem com síndrome de Down, que acho super importante a gente conversar sobre. Né? Então, é a forma das crianças entenderem sobre deficiência, verem o amiguinho dele através dos quadrinhos sem ser algo chato para eles entenderem, né? Aqui nós não temos certeza, mas nós temos algumas características do síndrome de Asperger que talvez o Messi apresente. Raramente você vê o Messi falando, raramente você vê o Messi em festas e baladas, raramente você vê o Messi se expondo. Algumas características do espectro autista, inclusive a forma dele jogar, sempre de cabeça para baixo, concentrado ali, movimentos repetitivos, 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 repetitivos. Então existem alguns estudos tentando trazer para ver se realmente é isso. Eu não afirmo, mas também não posso ignorar o fato de que ele pode sim ter um grau leve de síndrome de Asperger. E para concluir, historicamente, nós temos algumas personagens reais, históricos, que possam apresentar algumas características de espectro autista, que é o caso de Bill Gates, Van Gogh, Einstein, Isaac Newton, Tesla, Steven Spielberg, Tim Burton e Woody Allen. Uma característica de todos esses é que eles são praticamente geniais em suas respectivas áreas. Se vocês não sabem quem são cada um deles, é bom que vocês pesquisem, porque são pessoas importantes socialmente e historicamente para o nosso mundo, tá? São pessoas que alcançaram um sucesso profissional através de coisas geniais, que tinham dificuldades de se relacionar com outras pessoas e que construíam coisas que a gente hoje estavam à frente dos seus tempos, né? Não quer dizer que eles realmente tinham, é que existem alguns estudos, alguns artigos que trazem essas possibilidades. E eu acho interessante também que a gente reflita sobre, ok? A aula passou da meia hora, né? Eu queria só trazer isso para vocês. Teremos nossa aula ao vivo sobre o assunto, mas eu gosto de deixar isso também registrado para que vocês possam assistir essa aula a qualquer momento. Serve como revisão para a prova, serve como mais do que prova, obviamente. Nem tudo que a gente faz é para prova, né? Serve como realmente um material para vocês terem para qualquer momento que vocês precisarem e quiserem entender um pouquinho mais sobre deficiência intelectual, tá bom? Nos vemos então nas nossas aulas práticas, nas nossas aulas ao vivo e vamos conversando sobre esse assunto. Estou à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.